Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar com subsídios, dar norte para o seu plano de aula, para o seu plano de ensino, para que o professor possa fazer uma aula enriquecida com subsídios, com assuntos que venham chamar a atenção dos nossos alunos. Portanto, eu convido a você que não conhece ou ainda não se inscreveu no nosso canal e está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, inscreva-se no nosso canal. E depois de inscrever-se, dê um joinha, clique no sininho aí, porque cada vez que você clicar no sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui relativos às lições da Escola Bíblica Dominical, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai acessar em primeira mão esses vídeos novos, vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar e vai dar um joinha. Portanto, seja bem-vindo ao canal EBD em Ação. Estamos começando o segundo trimestre de 2020, com a lição dos jovens. O título é O Tempo de Conquista, uma lição extraordinária, escrita pelo nosso comentarista Reinaldo Odilon. E esta lição vem falando especialmente sobre o livro de Josué, fé e obediência no livro de Josué. E a lição de hoje, a lição de número 1, datada do dia 5 de abril de 2020, tem o título O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. O texto do dia: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:33. E a síntese: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então o livro de Josué é o primeiro livro dos denominado grupo assim dos livros históricos. Nós temos na Bíblia a primeira classe de livros, chamada o Pentateuco, que são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esses livros eles contam desde a criação da humanidade, criação de tudo, a queda do homem, depois a escolha de Jacó, e Jacó com os 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram uma nação, desceram para o Egito ainda com 72 almas e se tornaram uma grande nação. E o Pentateuco conta a saída deste povo da escravidão por mãos fortes. Deus os tirou do Egito através da liderança de Moisés, e Moisés conduziu-os desde o Egito, passando pelo Mar Vermelho, ao caminho do deserto. A primeira geração que saiu morreram. A segunda geração, que eram os filhos dos que saíram do Egito, é que entraram em terra Canaã. Morreram todos, com exceção de Josué e Calebe. E Josué era mordomo de Moisés, um servo fiel, que não abandonou o seu líder, que ficou junto com Moisés, auxiliando, era o capitão do exército, ensinando o povo a marchar e ser obediente. Tinha uma fé expressiva juntamente com Calebe, porque eles não temeram aos gigantes e acreditaram que Deus daria as terras que haviam prometido ao povo de Israel. Os demais espias, entre eles, entre Josué e Calebe, os outros 10 trouxeram mensagens negativas, mas eles trouxeram mensagens positivas. E assim eles passaram a estar junto com o povo durante todo esse período. Vendo, porém, Moisés a falecer, Josué já estava preparado para assumir a liderança do povo de Israel. Então agora ele está diante do povo que ele saiu do Egito. Povo que foi tirado do Egito. E agora essa segunda geração estava sob a responsabilidade do líder Josué. E Josué não fez nada de diferente de Moisés, mas seguiu os passos do líder na obediência do Senhor, no temor do Senhor e na confiança do temor do seu Deus. Assim como Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, Josué atravessou o Jordão. E assim como Moisés tinha perspectiva de levar o povo até Deus, Josué levou o povo de Israel até Deus.
Assim como Moisés, que instruiu o povo na obediência do Senhor, Josué também levou o povo a servir ao Senhor, seu Deus. Moisés, que estava com todos os milagres pelo deserto, a proteção divina, Josué fez com que o povo se lembrasse do favor de Deus, das promessas de Deus e das bênçãos que Deus havia dispensado para o povo enquanto estavam perambulando pelo deserto. A diferença é que Josué, de agora em diante, iria conduzir o povo para a terra prometida, terra que mana leite e mel. E naquela terra prometida por Deus, eles iriam avançar, conquistar, construir, plantar e viver daquilo. Então, a partir de agora, as bênçãos que eles presenciaram no deserto estariam presentes. Estariam ausentes, porque agora eles plantariam, teriam que comer. Agora eles colheriam, porque plantaram. Agora eles não habitariam mais em tendas frágeis durante o seu acampamento no deserto. Mas agora eles construiriam suas próprias casas fortes e bem edificadas. No deserto eles não tinham terras para que pudessem plantar e para que pudessem colher. Mas agora cada tribo, Josué repartiu um pedaço de terra para todas as tribos. E eles poderiam agora plantar, cultivar, colher e viver daquilo que plantou. Então agora seria uma nova etapa, uma nova história para o povo de Israel. Deus escreveria uma história diferente da que já estava escrita, eles andando pelo deserto, errantes, simplesmente precisando do favor divino até para a sua alimentação. Mas agora eles entrariam em Canaã, e seriam abençoados e trabalhariam, e os milagres cessariam, os milagres sobrenaturais que eles presenciaram no deserto já não estariam mais em Canaã, porque eles estavam amadurecidos e poderiam crer em Deus mesmo com a ausência de muitos milagres que eles presenciaram no deserto que não veriam mais na terra prometida. Então uma nova história que começa a ser contada a partir do líder Josué. E a lição ela traz um pouquinho da história antiga, mostrando como que era o mundo na época, como que estava se desenvolvendo já os povos que habitavam na Ásia, como a lição fala no Japão. Ela começa a relatar como os povos indígenas estavam habitando o Peru, povos indígenas que habitavam México. Nós temos aí a figura dos astecas, nós temos a figura dos incas e de todos os outros povos indígenas que começaram bem antes a civilização nesse período das terras. Então ele faz o paralelo do período de Israel juntamente com esses povos antigos, porque existem muitas nações que são milenares, nações que elas já existem há muitos anos, centenas de anos. Mais de 1000 anos, são nações milenares como é Israel, como são o povo chinês e tantas outras pessoas que já existiam milênios atrás. Agora, nós vemos a figura dos egípcios também, que já existiu naquela época, dos assírios também, que já existiu naquela época. Então são povos milenares, viveram há milênios e mais milênios. São diferentes do povo brasileiro, que não tem um milênio ainda. 500 e poucos anos que nós estamos vivendo aí da história do Brasil, uma nação totalmente recente, uma nação nova, com uma história já bem avançada, que ela começa com a exploração dos portugueses e vem a mistura dos holandeses, dos franceses, com os africanos, com os índios, etc. Então a história do Brasil é bem recente, mas estes povos que a lição está mostrando são nações que são milenares, então que já estavam em paralelo com a nação de Israel, que também é uma nação milenária. Vale a pena dar uma pesquisada historicamente e trazer alguns relatos para os alunos mostrando esse tipo de nações que existiu já na Idade Antiga. No terceiro ponto do primeiro tópico, o comentarista vai falar especificamente sobre a terra de Canaã, que ela estava ali próximo ao mar Mediterrâneo, é chamado Grande Mar, Mar Mediterrâneo, e que era cortada, a terra de Canaã cortada pelo Rio Jordão. Rio Jordão passando pelo Golfo de Acaba e dividindo as terras de um lado ao outro até desaguar no Mar Morto. Então as terras de Jerusalém, elas foram cortadas de uma banda do Jordão para diversas tribos e da outra banda do Jordão para diversas outras tribos também. Então todas elas foram ocupadas. As terras da além do Jordão, como a Bíblia fala, que foram repartidas
pelos filhos de Israel, dentre eles os filhos de José, que também se tornaram uma tribo. Então toda a nação povoou a terra de Canaã. E a partir daí eles começam a trabalhar na terra de Canaã com a bênção do Senhor, com o favor do Senhor, e se tornam pessoas totalmente estruturadas economicamente, estruturada militarmente, estruturada socialmente, estruturada religiosamente, porque logo vieram os templos, eles estavam então presentes nas suas terras que eles haviam conquistado, porque Deus assim o havia prometido. Segundo tópico, fala do propósito, fala da divisão e fala do valor do livro de Josué. Qual que é o valor? O valor é que nós temos que o povo que atravessou o Jordão estava confiante. Era uma nação que percebeu o erro dos pais, porque os pais, o povo que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, todos eles não acreditaram nas promessas. Próximo a Cades Barneia, ou em Cades Barneia, eles, quando receberam as notícias dos espias, que os povos eram muito grandes, que seria impossível conquistar pela força as terras que Deus havia prometido, eles perderam a confiança em Deus, perderam a esperança, não creram na promessa divina e acabaram então sendo destituídos da posse das terras. E foram destruídos, morreram durante os quase 40 anos que eles perambularam sobre o deserto. Morreram todos, com exceção de Josué e Caleb. Então essa nova geração, elas receberam a segunda lei, quer dizer, a repetição das leis, aliás, que é Deuteronômio, que significa repetição das leis. Moisés, antes de morrer, repetiu novamente as leis, qual que foi o erro dos pais, por que os pais não conquistaram as terras, por causa da dúvida, por causa da murmuração, e mostrou a importância para essa nova geração, a importância de se crer no Senhor, de obedecer o Senhor seu Deus, e a obediência das leis divinas estava condicionado às bênçãos da terra, à frutificação das terras, e em decorrência à desobediência, às maldições. Então esse povo que entrou nessa nova terra, já entraram com a mente bem flexível, percebendo que os pais não alcançaram e agora eles precisavam alcançar, creram nas promessas de Deus. Então foram instituídos dentro de Canaã. Então depois disso o livro ele traz uma divisão, como nós observamos aqui. A primeira parte do livro de Josué fala da preparação para a conquista, porque mesmo assim Deus havia prometido as terras para o povo de Canaã, havia pessoas que moravam ali. Havia os jebuseus, havia os cananeus, os heveus, os geteus. Então eles precisavam ir para a guerra e lutar e ganhar desse povo na guerra, para que pudesse ter a posse da sua guerra. Então o primeiro ponto aí da divisão do livro de Josué é uma preparação para a conquista. Josué prepara o povo, Josué prepara estratégias para que eles consigam tomar essas terras desses inimigos que estavam fazendo coisas que desagradavam ao coração de Deus. O povo que habitava em Canaã era povo incrédulo, povo iníquo, povo de má índole, e que Deus haviam desprezado e precisavam ser castigados. E Deus usa Israel como instrumento de juízo para castigar esse povo que estava afastado de Deus e que era um povo totalmente distanciados e que não tinha afeto, nem afeição, nem amor para com o seu semelhante. A segunda parte é a conquista efetiva, as primeiras cidades que elas são conquistadas. Depois o livro mostra a figura dos gibeonitas e o resto da terra. Os gibeonitas, observando que eles seriam destruídos por uma promessa divina, resolveram fazer alianças e enganaram Josué, dizendo que vinham de longe, mostravam pães bolodentos e roupas velhas. E Josué, então, fez alianças pensando que eles não eram o povo da terra. Então ficaram privados de ser destruídos. Mostra também lições de um novo líder, um livro recente, um líder que precisa de experiência, e ele não tinha essa experiência e acabou então fracassando nesse aspecto, não pôde destruir os gibeonitas. E o livro de Josué conta essa história extraordinária, mostrando lições para a nossa vida, os cuidados com as alianças que vamos fazer, mesmo na nossa pouca inexperiência, precisamos do favor divino. E a segunda parte já é a divisão da terra, onde Josué divide uma porção da terra para cada tribo. Todas as tribos precisaram de um pedaço de terra. As tribos maiores
ganhavam uma porção maior de terra. As tribos menores ganhavam uma porção menor de terra. Então, cada tribo recebeu uma porção, recebeu instruções especiais para lidar com as cidades de refúgio. Os levitas e as tribos do Jordão também, eles são contemplados na escrita de Josué, mostrando como que foi a relação de todo esse povo em decorrência da conquista da cidade ou das terras de Canaã. E a quarta divisão do livro de Josué já é a mensagem final de Josué, as últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. Há períodos que o povo de Israel precisam de um chacoalhão para se voltar a servir a Deus, a tal ponto que Josué chamou toda a nação e manda eles escolherem o que vocês querem. Lembram eles que foi Deus quem deu o favor da terra, a bênção, da conquista, eles estão agora metidos em terra boa, mas eles precisam servir a este Deus que fez o favor de dar as terras para eles. De tal ponto que Josué disse, olha, vocês hoje devem escolher a quem servis, quem vocês querem servir. Todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Então ele convoca o povo a servir a Deus e dá lição de exemplo de vida, dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Deus Todo-Poderoso. E assim foi feito com a vida de Josué servindo ao seu Deus. Então, o livro de Josué tem um valor muito grande, nós precisamos observar este valor, precisamos compreender e tirar lições, porque o objetivo não é só contemplar o lado histórico e não ter nenhuma aplicabilidade para a nossa vida. Nós precisamos contemplar o povo de Israel, ver as conquistas, ver as bênçãos, ver também aonde que eles erraram e tirar lições preciosas para a nossa vida, porque senão não teria validade na aprendizagem. Então, observando lentamente, atentamente, e tirar lições práticas para a nossa vida. O terceiro ponto fala de antecedentes históricos, onde eles vão se lembrar, depois de estar em terra, nunca se lembrar das suas origens, né? Mostram a caminhada no deserto e que essa caminhada chegou ao fim agora, já estão metidos em terra. Este era o objetivo de Deus, trazer o povo do Egito, caminhando por longos períodos durante o deserto, e depois chegar a uma cidade, em terras que Deus havia prometido. Então as terras eram aquelas. Eles estavam vivendo literalmente nestas terras que Deus havia prometido. Então é um retrospecto na vida dele. Depois temos no livro de Josué as últimas palavras de Moisés, porque logo a morte de Moisés, Josué assume a liderança e segue em frente com a promessa de levar o povo para as suas terras. Então Moisés ele traz as últimas palavras incentivando o povo que obedeçam a Deus. Ele faz um paralelo com a nova geração e a geração dos pais, a geração antiga que saiu do deserto, que morreram, que não alcançaram a promessa, e mostra para aquele povo, enquanto eles estavam a caminho da promessa, que fosse fiel, e alcançando as promessas, que continuasse, permanecesse fiel a Deus até todos eles receberem as suas terras e estarem com as promessas de Deus cumpridas. As últimas palavras de Moisés são palavras de incentivo, são palavras de exortação, palavras de ensino. E a partir daí, quando Moisés morreu, ele sobe ao monte e morreu, que fizeram o enterro de Moisés, lamentaram, não sabemos, até hoje ninguém sabe aonde foi enterrado o corpo de Moisés, porque se a população de Israel soubesse disso, com certeza fariam ali um lugar de peregrinação e acabariam incorrendo na idolatria, de idolatrar o corpo de um dos maiores líderes da história que a Bíblia relata. Então Deus para si o ocultou e eles puderam então, logo após o luto, continuar a sua caminhada e alcançar os objetivos que eram chegar na Canaã Celestial e ser povo de Deus, ser exemplo da onde ali viria o Salvador. Esse era o objetivo, formar um povo para si especial, como era o povo de Israel, forjando a partir da obediência das leis e a partir desse povo separado enviar o Salvador e o Salvador então salvar o mundo. É a promessa de Deus que ele estava estabelecendo a partir do povo de Israel. E esse tópico ele encerra com um novo tempo para Israel. Agora é uma nova proposta, um novo tempo. Aquelas angústias do deserto já haviam passado. O sofrimento pelo calor, pelo frio, pela falta de terra, pela falta de alimentação, tinham que ser sustentado pelo próprio Deus, esse tempo ele ficou. Agora o povo de Israel estava vivendo uma nova experiência nas suas terras, nas suas casas, adorando a Deus, com a lei agora em punho,
para servir a Deus, um povo religioso, um povo social forjado nas leis civis, leis cerimoniais, leis morais, e um povo separado para Deus que precisava dar exemplo para as demais nações que estavam à sua volta. Então agora viriam novos tempos, e assim começa o período histórico. O livro de Josué, ele está entre os 12 livros que compõem os livros históricos. Josué como sendo o primeiro, logo após os livros que compõem o grupo do Pentateuco, que o último é Deuteronômio, aí então começa Josué como livro histórico, contando a trajetória histórica de Israel, e chegando a muito tempo, muitos anos para frente, entre os livros, 12 livros históricos que estão ali, o grupo de livros históricos. Josué está entre os 12 livros que compõem a história de Israel. Portanto, professor e professora, que você possa ter uma aula abençoada, uma aula muito inteligente, que a nossa juventude se interesse por essas histórias bíblicas e verídica, que o povo de Israel viveu, presenciou, contemplou, teve experiência e ficaram de lições para a igreja que peregrina no deserto do mundo e que estamos marchando para Canaã celestial. Então vamos olhar o paralelo da história de Jerusalém, da história dos hebreus, com a nossa história e tirar lições para que não venhamos a cair no mesmo erro do povo de Israel. E assim chegar a Canaã celestial também com a bênção de Deus na nossa vida. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que Deus em Cristo te abençoe.